Olá, bem-vindos ao Jornal Educa News. Eu sou a Paula e o tema de hoje será sobre a psicologia. Para ajudar no debate sobre esse tema, teremos convidados muito importantes, que é o Alexandre, o Diego, a Heloísa e a Monique. E todos eles são estudantes do terceiro ano de Educação Física na UEL. O nosso tema específico será a construção da fronteira da intimidade, a humilhação e a vergonha na educação moral. Esse texto é um texto muito bacana, é de Ives de Lattaille, Clarissa Maiorino, Daniela Storto e Luciana Veloso. O artigo que escolhemos para realizar o Jornal Educa News, ele tem como objetivo falar sobre a fronteira da moral da intimidade, e nesse estudo vamos abordar sobre as condutas humanas a respeito do falar de si ou calar sobre si, com o juízo moral que geralmente regula essas duas condutas. Para a realização desse estudo, foram entrevistadas 70 crianças de 6 a 14 anos. E essa pesquisa, ela não nasceu de preocupações educacionais, mas sim de um programa de investigação que tinha como objetivo conhecer as etapas e os processos do desenvolvimento na criança. E esse processo chamamos de fronteira moral da intimidade. Desta forma, é o sujeito quem decide sobre quem pode ter acesso a informações sobre o aspecto do seu eu. Sendo assim, o indivíduo ele pode impedir ou rebelar-se contra invasões alheias, digamos assim. Então, de certa forma, isso remete a questões relacionadas à humilhação e da decorrente vergonha sentida pelo sujeito, quando às vezes ele acaba sendo obrigado a fazer uma confissão pública, por exemplo. Teve uma situação muito triste que aconteceu no Rio de Janeiro, em um colégio militar, no dia 11 de maio de 1990, na qual um menino de 14 anos ele se suicidou após ouvir seu nome divulgado pelos alto-falantes da escola. E ele foi acusado de ter colado em uma prova. Ele realmente tinha colado, então não foi uma acusação injusta ou falsa. Porém, esse tipo de situação, quando se torna pública, causa no indivíduo um sentimento de humilhação, um sentimento de vergonha, o que pode ser evitado, como diz o texto, se utilizarmos do bom senso. Em relação a essa questão do bom senso, entramos no assunto sobre a intimidade e a privacidade. E essa preocupação com a invasão da privacidade, ela é compartilhada por vários juristas, em função do poder atual dos meios de comunicação. Inclusive, defendem o direito à intimidade. E esse direito, ele é tão importante que ele está presente na Constituição Brasileira, de 1988, e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 17. E um ponto importante para que possamos entender sobre a intimidade é a tese de Richard Sennett, na qual ele emprega a expressão tiranias da intimidade, que é justamente para ilustrar essas características. E elas estão baseadas não no desempenho de papéis, mas no intercâmbio de confidências sobre as qualidades do eu. E nesse sentido, sobre as confidências, entra a questão sobre o desabafar, porque isso parece algo muito natural para nós, se tornando até mesmo uma real necessidade psicológica. E o texto ele traz também o relato de Jung, que diz ter visto um caso de febre histérica que foi curada poucos minutos depois, mediante uma confissão. Sendo assim, a gente pode perceber que por mais que seja simples desabafar ou algo do tipo, isso pode nos ajudar, e muito, como foi exemplificado até mesmo curando uma febre ou algo do tipo. E é nesse sentido que podemos falar sobre a fronteira moral da intimidade. E para nos ajudar nesse assunto, eu chamo a nossa especialista de dados, Heloísa. Uma salva de palmas para ela. Obrigada, Paulinha. Então, gente, essa pesquisa teve como área a confissão de um delito. E a metodologia que foi utilizada foram as entrevistas clínicas. Essas entrevistas foram realizadas com crianças de 6 a 12 anos. 70 crianças, 10 para cada idade. E foram coletados esses dados nas escolas da rede estadual de São Paulo. Foi analisado o que essas crianças acham, qual a sua visão sobre quem deveria estar incluído ou excluído nesse processo de confissão do delito e quando ou não isso deveria ocorrer. E a primeira parte dessa entrevista foi contar uma história e dilema para as crianças. Essa história era assim: era uma vez o João.
João estudava numa escola que tinha livros muito bonitos que eles podiam ler durante as aulas. Certo dia, João tentou roubar um desses livros, mas a professora viu. Porém, ela ficou na dúvida sobre qual castigo ela deveria aplicar ao João. Ela tinha duas ideias na sua cabeça. Ou ela deixava o João sem recreio, ou ele teria que contar para todos os colegas da escola que ele tentou roubar o livro. E após contar essa história para as crianças, foram realizadas 3 perguntas para elas. A primeira pergunta foi: o que vocês acham mais justo ou mais certo a professora fazer com o João? E por quê? Essa pergunta ficou meio dividida entre as crianças. As que escolheram contar para toda a turma sobre o delito era porque elas consideravam isso um castigo mesmo, que tinha que ser feito esse castigo. Já que escolheram ficar sem recreio, a gente poderia dividir em 2 grupos. As que escolheram ficar sem recreio, que geralmente eram as mais novas, argumentavam que contar para a turma não era um castigo. Elas não consideravam que contar para a turma era um castigo, então tinha que ser aplicado o castigo de deixar sem recreio. Já as crianças mais velhas que escolheram ficar sem recreio consideravam que contar para a turma era muito humilhante. Não tinha que submeter alguém a fazer isso. A segunda pergunta foi: qual você acha que seria o pior castigo para o João? Aquele que ele gostaria menos de receber? E por quê? Nessa pergunta, as crianças de 6 anos ficaram divididas, 5-5 para cada, entre ficar sem recreio e ter que contar. Já as de 7, em sua maioria, acham que ficar sem recreio é pior do que ter que contar. Porém, com 8 anos, já vira e as crianças começam a migrar para achar pior ter que contar para a turma. Já de 9 a 12 anos, a maioria, quase unânime entre as idades, acham muito pior ter que contar para toda a turma, porque elas consideram isso humilhante. Depois dessas 2 perguntas, é acrescentado um novo sujeito na história. Um sujeito que vai fazer a mesma coisa que o João, tentar roubar um livro. Porém, o castigo que vai ser aplicado será aquele que a criança não considerou como certo. Vai ser o outro. E um desses 2 meninos, depois dos seus castigos aplicados, cada um castigo diferente, um deles volta a roubar o livro. E a gente volta a perguntar para as crianças: qual desses 2 você acha que voltou a roubar? O que ficou sem recreio ou o que teve que contar para a turma toda? Qual desses 2 você acha que voltou a roubar? As crianças de 6 e 7 anos não participaram, ou, na verdade, não conseguimos dados conclusivos dela nessa pergunta, porque era uma pergunta complexa e muitas vezes elas não entendiam o que estava sendo pedido para elas. Já de 8 a 12 anos, a sua maioria votou que o que voltou a roubar foi o que ficou sem recreio. E as crianças que votaram que o que voltou a roubar foi o que teve que contar para a turma toda, utilizou de argumento que ele pode ter ficado com raiva, com algum ressentimento e por isso ele voltou a roubar. Mas quem vai falar pra gente mais sobre a fala dessas crianças vai ser a Monique. Vai lá, Monique. Boa noite. Obrigada, Heloísa. É isso mesmo. Completando o que a Heloísa estava dizendo, o método de entrevista clínica visa verificar algumas tendências do desenvolvimento do pensamento infantil. Essa pesquisa abrange muitos aspectos, sendo um deles a prática da confissão forçada, que tende a ocupar um lugar de destaque no juízo moral das crianças e também em suas apreciações afetivas. Algumas crianças entre 9 e 10 anos consideram o contar uma punição muito dolorosa e justificam que se ele contar vai ser humilhado e os amigos não vão gostar mais dele.
E outras crianças da mesma faixa etária dizem que é melhor que ele conte, pois marca mais e ele vai pensar 2 vezes antes de cometer o mesmo delito. Para a maioria deles, o contar é visto como o mais eficaz a ser feito. Porém, eles terminam essa entrevista fazendo uma pergunta: qual você acha que roubou de novo? As crianças de 9 e 12 anos consideram que quem teve que confessar o delito teria motivos para cometê-lo de novo. As crianças acreditam que pelo fato dele já ter sido humilhado uma vez, ele pode se sentir com raiva e achar que tem o direito de fazer o que quer e por esse motivo cometer o delito novamente. Disseram também que o contar é um método ineficaz e que isso pode transformar a criança num criminoso. Em relação à construção da fronteira moral da intimidade, Tylee e colaboradores estabelecem que a confissão do delito ocupa um lugar secundário na hierarquia de valores morais de crianças de 8 e 9 anos em média. A partir dos dados analisados, desde os 6 anos de idade, as crianças parecem estar muito atentas ao que os outros vão falar delas, preocupadas com a sua imagem. Mais que ficar sem recreio é o pior castigo, apesar de considerar o contar como a punição mais dolorosa. Existem 2 razões para representar o tema da confissão do delito. A primeira é que, ao confessar, a criança não está apenas relatando um fato, mas também está expondo ao juízo de outras pessoas sobre sua personalidade e sua índole. A segunda razão reside ao fato que pode ser sentida por quem a recebe como humilhante, e em geral é sentida como tal. Neste caso, tem-se um culpado e alguém que de alguma forma pune. Neste sentido, a humilhação é inevitável em qualquer processo de educação moral. Sentimento que é compartilhado tanto pela vítima quanto pelo culpado, que é a vergonha, pelo fato de ambos serem prejudicados quanto à sua autoestima. A vítima pode sentir vergonha se caso ela se sentir realmente humilhada e rebaixada, atingida em sua autoestima. Já no caso do culpado, que foi punido, ele pode ter o sentimento de vergonha e poderá também não sentir vergonha em apenas 2 casos. O primeiro deles é se ele não reconhecer moralmente que é o culpado, e em segundo, não sentirá vergonha se for o que Aristóteles chamava de desavergonhado, que é a pessoa que simplesmente não dá a menor importância à opinião e juízos de outras pessoas. Vale dizer, pessoas que é incapaz de sentir vergonha. Quem vai falar um pouco mais sobre essa questão para a gente é o Diego. Oi, gente, obrigado aí, Monique, pela apresentação. Obrigado também a Paulinha e a Elô, que começaram esse trabalho, esse vídeo aqui, Então, nós estamos aí tentando correlacionar o nosso texto também com a questão da educação física, O nosso texto, lembrando que ele não tem ainda uma relação com a educação física, mas ele é muito bem utilizado, Nós podemos tirar momentos e partes desse texto, desse conteúdo, para trabalhar também na nossa futura profissão, como professores aí de educação física, Como que a gente consegue trabalhar com essas crianças de primeiros anos, aí, as crianças menores, dentro da escola, dentro ali com os próprios amigos. Será que eu posso chegar, e falar palavras que vão levar futuros aí, preconceitos, preconceitos com essas crianças? Será que eu posso lidar com essas crianças de qualquer forma, tanto professor, aluno, quanto aluno, professor e aluno, aluno, como que a gente vai trabalhar isso? O texto ele mostra para nós vários questionamentos, como eu estou falando, como eu estou lidando,
se é válido ou não trabalhar esse assunto com as próprias crianças, lembrando que dependendo da forma que a gente for trabalhar com essa criança, nós podemos começar a criar alguma criança tímida. O texto traz bem nítido isso, né? Que uma criança, ela quase que ela engole tudo aquilo que ela recebe, porque ela não tem uma diferença do que é uma criança tímida, uma pessoa tímida, o que foi grosseiro, o que não foi, né? Ela não consegue correlacionar essas coisas, até mesmo pela idade. Só que ela vai mastigando, engolindo aquilo e futuramente vai trazendo algumas barreiras para aquela criança. E nós temos que saber como quebrar essas barreiras ou como nem construir essas barreiras para fazer com que essas crianças elas não tragam ali no seu consentimento, no seu futuro, alguma coisa que magoou, que ela não consegue relacionar. Né? Então, aonde está esse sentimento de mágoa? Aonde está esse sentimento de humilhação? Será que nós, como os futuros professores dessas crianças, né, estamos ali trabalhando, não podemos aí ver outras formas de trabalho, outras formas de diálogo, né? Outro jeito de conversar com essas crianças, outro meio, né? Então, assim, nós vimos aí ao decorrer desse vídeo, ao decorrer desse trabalho, a explicação da Paulinha do que é cada coisa, de como que vai ser trabalhado. A própria Elo nos trouxe aí uma historiazinha, né? Uma história pequenininha ali, curta aqui, né? Traz perguntas para nós, né? Como que essas crianças daquela sala relacionaram com uma questão de dar um castigo ou não, o que aquela criança fez ou não, quando coloca outra figura no lugar, aqui está o amigo, aqui está o Joãozinho, ali está outro amigo, então como que elas vão trabalhar com esse sim ou com esse não, com esse erro ou com esse acerto. Então nós possamos aí começar a relacionar isso com a nossa educação física, com o nosso jeito de trabalhar, com o nosso modo, né? Então nós possamos aí tirar alguns momentos, alguns breves trechos aqui eu tenho no texto e nós podemos deixar aí para todo mundo acompanhar depois, que é um texto bem interessante, um texto bem complexo também, mas que traz palavras que marcam e que dão respostas ao mesmo tempo, né? Ah, como que eu vou fazer isso? Assim. Ah, por que eu não posso fazer isso? Por isso. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Né? Então ela vai trazendo perguntas e respostas ao longo do texto, né? E alguns conhecimentos e consentimentos a serem tomados. Né? Então, assim, muito obrigado a vocês aí que nos acompanhou aí nesse curto vídeo aí no nosso jornal, né? nesse noticiário Educa News. Né? De alguma forma, nós trouxemos aí para vocês alguns poucos detalhes, mas detalhes importantes para esse trabalho, para essa apresentação. Né? Espero que tenham gostado, né? E que tirem as dúvidas até mesmo com novos textos, com novas leituras, com novas expectativas, oportunidades, conhecimento, que seja algo assim gradativo, né? Nós vamos lendo, crescendo, aprendendo, tirando as dúvidas uns com os outros, né? Para não trazer aí para nós algum desses pequenos problemas, né? Essas feridas que ficam alguns sentimentos negativos nessas crianças, futuros adolescentes que nós vamos acompanhar, né? Então, muito obrigado a você que nos acompanhou aí nesse noticiário Educa News, e fique ligadinho que nós vamos voltar com mais notícias em breve.